E aí galera, salve salve! Espero que vocês estejam bem. Então, dando sequência às nossas aulas aí, aos nossos estudos, chegamos ao tema 8 sobre a Guerra Fria. Então vamos lá falar um pouco sobre ela, é um tema até rápido de nós falarmos. E a gente tem alguns documentários também na internet, alguns filmes que falam sobre, eu vou até deixar um indicado para vocês na aula. É um documentário que fala sobre, né, o Muro de Berlim, especificamente, tudo que ele gerou aí na divisão do mundo. Mas a aula em si ela é até curta, ok? Então vamos lá. Então, Guerra Fria, né? O porquê desse nome? Porque foi um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética que durou desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90, quando teve o fim, né, a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a gente chama, né, vai ficar mais fácil, mais rápido, de União Soviética. Certo. Então, como foi um conflito indireto, nunca teve ataque militar, né? Nunca teve batalha militar entre eles. Os conflitos eram outros: tecnológico, econômico, ideológico, de influência. Então, as ideias eram outras ali, né? O tipo de conflito foi completamente diferente. Por isso ficou Guerra Fria, porque nunca teve um conflito, né? Nunca houve confrontos diretos entre as duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos. Certo, porém, não é que a rivalidade dos dois começou aqui quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Não, a rivalidade era anterior à guerra. Então, já tinha ali uma rivalidade entre eles, né, uma disputa, só que era algo bem menor. E começou a aumentar quando nessa disputa, essa rivalidade entre eles? Quando essas ideias socialistas começaram a se expandir pelo mundo. Então, aqui no Brasil, a gente teve várias questões envolvendo ideias socialistas, relacionadas ao anarquismo, ao comunismo, várias partes da Europa, principalmente, da Ásia, nos Estados Unidos. Então, começou a se espalhar. E aí, os Estados Unidos começaram a olhar isso com maior preocupação. Então, foi aí que essas rivalidades começaram. Porém, né, não chegou, tanto que essa Guerra Fria mesmo, nessa disputa mais intensa entre os dois, começou de fato depois da Segunda Guerra Mundial. Tanto que, como está dizendo aqui no segundo tópico, mesmo tendo essas diferenças ideológicas, né, de sistema econômico entre os dois, os Estados Unidos e a União Soviética fizeram parte do mesmo bloco na Segunda Guerra Mundial dos Aliados. Tanto que assim, a gente tinha a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. E a França também, né, mesmo ocupada ali pelos alemães, pelos nazistas, durante algum tempo, enquanto ela esteve livre, e após a expulsão dos nazistas da França, também fez parte. Então a gente tinha três países capitalistas, vamos dizer, e um socialista. Por quê? O objetivo principal deles ali era esquecer essas diferenças que eles tinham, né? E a essas discordâncias ideológicas se unirem contra um inimigo maior, que era o nazismo. Então, combater o nazismo para eles, naquele momento, era muito mais importante e muito mais necessário do que eles combaterem a si mesmos. Então, a união deles era extremamente importante, já que a Alemanha nazista era um inimigo extremamente forte, certo? Então, né, quando que o conflito se iniciou, a Guerra Fria, né, e as principais características da Guerra Fria? Vamos lá. O nazismo foi derrotado, a guerra acabou, ok. Aí sim eles voltaram as atenções entre essas diferenças, né, que eles já tinham entre si. Então os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos ficaram de um lado e os países socialistas liderados pela União Soviética ficaram de outro. E a rivalidade entre eles começou a aumentar cada vez mais. Então, vendo, né, que esse crescimento do socialismo era muito forte, principalmente na Europa, os países capitalistas começaram a fazer o quê? Buscar soluções para impedir
que essas ideias socialistas, né, de esquerda avançassem ainda mais. Porque na Europa já tinha crescido. Por quê? Foi como eu falei no tema anterior, na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista foi ocupando vários países ali na Europa, principalmente no leste da Europa, para chegar na União Soviética. Quando a União Soviética fez o contra-ataque contra os nazistas e começou a virar o rumo, né, virar o jogo na guerra, ela foi expulsando o nazista desses países, expulsando o nazismo e tal. E esses países ficaram meio que com uma dívida de gratidão com os soviéticos. E aí o que aconteceu? Eles começaram a se aliar à União Soviética. E se aliando à União Soviética, consequentemente, eles viravam inimigos dos Estados Unidos e do capitalismo. E quem se aliava aos Estados Unidos e ao capitalismo virava um rival, um inimigo dos países socialistas. Certo? Qual foi a principal solução que os países capitalistas buscaram? Foi a partir dos Estados Unidos, como diz aqui no terceiro tópico, né? Em 1947, os Estados Unidos lançaram aí o Plano Marshall. Que o Plano Marshall era, resumidamente, o quê? Era um acordo em que os Estados Unidos faziam empréstimo para países que foram destruídos pela guerra e que quisessem se reconstruir com o dinheiro dos Estados Unidos. Só que aí, né, qual que era o problema? Não era só o empréstimo que vinha nesse contrato do Plano Marshall. Então, quem pegava dinheiro a partir do Plano Marshall com os Estados Unidos tinha que se aliar com o bloco capitalista e com os Estados Unidos contra a União Soviética. Então, esses países eles ficavam sob influência direta dos Estados Unidos, sendo que eles tinham que manter um comércio somente com os Estados Unidos, né, comprando esses produtos dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ganhava muito. Por quê? Ele fazia um empréstimo, automaticamente o país, né, que fez o empréstimo ia ter que devolver com juros isso para os Estados Unidos. Mas ainda ficava só no empréstimo. Os Estados Unidos já ganhavam um novo aliado contra o socialismo e a União Soviética. Então, 2 ganhos. Terceiro ganho, os Estados Unidos ia ter a garantia de que esse país só compraria produtos deles, né, ou dele, Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, em uma tacada, ganhava 3 vantagens. Então, com raríssimas exceções, todo e qualquer país naquele momento era importante. Você ter como aliado, quanto mais, melhor. Então, a estratégia do capitalismo na figura dos Estados Unidos foi essa, através do Plano Marshall. Certo? Aí a gente tem a questão do Muro de Berlim, que foi o mais famoso, né, símbolo da bipolarização entre as superpotências, entre Estados Unidos e União Soviética, que aí dividiu o mundo em socialismo e capitalismo. Ele foi construído em 61, como está dizendo, demolido. O início da demolição dele aconteceu em 1989. Então foram 28 anos de muro. Foi construída, né, o muro, nessa barreira do muro foi construída por determinação da Alemanha Oriental, para que os cidadãos da Alemanha Oriental não se mudassem, quer dizer, não migrassem, não fugissem, vamos dizer, para a Alemanha Ocidental, que era capitalista, era mais desenvolvida, tinha níveis de desenvolvimento social maiores, tinha maiores liberdades, então era um mundo completamente diferente. Então, para muitos alemães orientais, era extremamente interessante ir para a Alemanha Ocidental. E, de fato, na minha opinião, se isso fosse aberto, praticamente não ficaria ninguém na Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental ia ficar extremamente superpopulosa e a Alemanha Oriental ficaria praticamente sem população, porque os atrativos, as vantagens do lado ocidental eram muito maiores. Só que o muro, né, cortava a Alemanha no meio e a cidade de Berlim no meio. Então muitas famílias foram separadas pela construção do muro, porque o muro foi construído, o início dele foi meio que da noite para o dia, literalmente. Então, numa noite, as pessoas foram dormir sem nada lá. No dia seguinte, quando elas acordaram,
já tinham construído já, tipo, uma parte, assim, grande do muro. Então as pessoas já tomaram um susto. E aí o processo ali burocrático de travessia começou por parte da União, aliás, da Alemanha Oriental socialista. Então as pessoas não podiam mais atravessar, tinha que apresentar documentos, né, e tudo mais. De fato, eram dois países já. E aí a Alemanha Oriental começou com esse processo aí de impedir que os cidadãos da Alemanha Ocidental entrassem ou que os seus cidadãos saíssem para a Alemanha Ocidental. Então assim que se iniciou, né? Continuando aqui, eu vou deixar para vocês, como eu falei, um link de um documentário do History Channel bem interessante e de muito fácil compreensão, ele é bem bacana, sobre essa questão do Muro de Berlim e tudo que teve de consequência a construção do muro, né? Ah, as disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética foram mais nos campos ideológico e tecnológico, não somente, mas para tentar provar, tá, qual sistema é melhor, socialismo ou capitalismo? Qual que é mais tecnologicamente avançado? Então eles começaram primeiro disputando quem mandava primeiro o homem para o espaço. A União Soviética saiu na frente, que teve até o episódio da cadela laica, enfim, do Yuri Gagarin, né? Aí depois começaram a disputar para ver quem mandava primeiro o homem para a Lua. Os Estados Unidos venceu, vamos dizer. Então as disputas eram basicamente essas, para ver quem tinha as armas mais potentes, as armas mais destrutivas. E assim foi. Porém, por mais que não tenha tido uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, teve momentos de tensão entre os dois países e que foram esses três aqui. Na verdade foram quatro, eu acabei esquecendo de colocar um. Então teve a Guerra do Vietnã, no qual os Estados Unidos apoiou o Vietnã do Sul e a União Soviética o Vietnã do Norte. Então teve tropas dos dois lados, vamos dizer, que acabaram em algum momento se enfrentando. Não era uma guerra entre os dois, mas era uma guerra que envolvia os dois. A Guerra da Coreia também, que acabou separando, né, o Norte, apoiado pela União Soviética, ficou socialista, a Coreia do Norte, e assim é até hoje. E o Sul, né, a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. A crise dos mísseis em Cuba, que os soviéticos acabaram colocando alguns mísseis, né, lá, e os Estados Unidos chegaram a pensar que poderia ser para atacar os Estados Unidos, que eles estavam virados, digamos, para os Estados Unidos. Aí depois de muita tensão, esse foi o maior momento de tensão entre os dois, onde parecia que uma guerra ia acontecer mesmo. A Guerra Fria deixar de ser fria para ficar bem quente, uma temperatura bem alta, mas eles diplomaticamente se resolveram, acabou não acontecendo. Felizmente para o mundo, ainda mais aqui perto da América, né? Não seria muito interessante para nós. E a invasão ao Afeganistão também, que foi em 1979, que também teve tropas dos Estados Unidos e da União Soviética envolvidos e foi um momento bem tenso, né? E intenso também entre os dois, indiretamente falando. E como a gente está vendo aqui nesse tópico, os países sob influência do capitalismo dos Estados Unidos eram imensíssima maioria. E aí, né, alguns países, né, na minoria, ficaram a favor da União Soviética, no caso. Então a gente tem a Alemanha Oriental, Bulgária, Romênia, Iugoslávia e Polônia. Isso dentro da Europa. Fora da Europa, Cuba, que era o único país aqui na América, oficialmente ligado à União Soviética, depois da Revolução Cubana, de 1959. China, o Vietnã, depois que venceu a Guerra do Vietnã principalmente, aí o Vietnã todo ficou sob influência da União Soviética e do socialismo, já que na Guerra do Vietnã os Estados Unidos foram os derrotados pelos vietnamitas, né? Coreia do Norte, aqui em 1953, a partir da separação com a Coreia do Sul, Angola e Moçambique na África. Então tinha aqui um país na América, 3 países na Ásia e 2 países na África. Certo? Só que aí muitas revoltas, principalmente nos países europeus, começaram a acontecer, porque a União Soviética era uma ditadura extremamente pesada,
E aí, quer dizer, era uma ditadura extremamente forte, pesada, violenta, e que agia com mão de ferro mesmo nesses países, não somente na União Soviética, mas nesses países também. E chegou uma hora que a galera cansou. Que a galera acabava vendo, de certa forma, como funcionava no mundo capitalista, né, no mundo mais ocidental, no Japão também, inclusive, né, em outros locais, e decidiram que o socialismo, né, e essa ditadura toda imposta pela União Soviética, essa dominação soviética, não era mais interessante. Tanto que esses países, né, Bulgária, Romênia, Iugoslávia, Polônia, eles eram, a Alemanha Oriental, eles eram ocupados por tropas também da União Soviética para auxiliar nos governos desses países, para conter rebeliões, revoltas, protestos, enfim. Então nada disso era permitido de forma alguma. Não que no mundo capitalista também seja, né? Que a gente vai protestar na rua, a polícia vem com bomba de gás, com a cavalaria, com os cães, com as balas de borracha e reprime da mesma forma, né? Porém, nesses locais era geralmente ainda pior. Então, né, nenhum dos dois é uma maravilha, mas no mundo capitalista, né, digamos, né, nesse momento se tinha algumas liberdades que no mundo socialista não existiam. Então, o que acontece? Essas revoltas todas foram crescendo, alguns países não conseguiram mais conter essas revoltas, a população, na sua imensa maioria, começou a ir contra essa influência soviética, desejando uma nova organização para o país, que os rumos do país mudassem, rumo, né, claro, ao capitalismo, a uma realidade diferente do socialismo naquele momento, e foi cada vez perdendo mais países na Europa, né, algumas crises também econômicas foram minando, foram enfraquecendo a União Soviética, tanto que, como está dizendo aqui, né, no quarto tópico, em 1991, o presidente até então, né, da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, ele extinguiu a União Soviética. Eles criaram, né, a Comunidade dos Estados Independentes, a SEI, que era composta pelas várias repúblicas, né, que os vários países que faziam parte da ex-União Soviética, que tinha acabado, justamente para eles se ajudarem ainda a tomar esse novo rumo, a se encontrarem nessa nova economia capitalista que eles assumiriam. Né, nenhum dos países da ex-União Soviética continuou socialista, todos eles acabaram migrando para a economia de mercado capitalista. E algumas, né, das ex-repúblicas, né, para a gente citar, por exemplo, a mais importante, mais conhecida, a Ucrânia, que tinha níveis de desenvolvimento bem grandes, a Bielorrússia, o Cazaquistão, enfim, tem outras de menor importância, menos conhecidas, né? Mas as principais eram essas, né? Principalmente a Ucrânia e o Cazaquistão, que até hoje também tem algum nível de desenvolvimento interessante. Com o fim da União Soviética, né, a desintegração da União Soviética, consequentemente teve o fim da Guerra Fria também, porque o socialismo ele foi se extinguindo, né, foi deixando de existir cada vez mais nesses países que anteriormente eram socialistas. Então não tinha mais essa competição entre socialismo e capitalismo, com exceção a Cuba e Coreia do Norte, que continuaram socialistas. Todos os países que eram socialistas viraram capitalistas, inclusive e principalmente a Rússia. Então a gente pode dizer, né, que de maior forma o capitalismo venceu a Guerra Fria contra o socialismo, por mais que o socialismo continue sendo bastante influenciador de ideias, né, de pessoas ao redor do mundo, em várias partes do mundo, até mesmo nos Estados Unidos, né, que é o país mais forte do capitalismo, tem partido, né, socialista, enfim, tem vários sindicatos onde o socialismo é forte, mas não tem como a gente negar que o capitalismo venceu, porque a imensa maioria dos países do mundo adota o capitalismo, né? Com exceção ainda até hoje de Cuba e da Coreia do Norte. Alguns deles têm alguns traços, ainda a China, por exemplo, mas são capitalistas na sua imensa maioria. Certo? Então,
A gente finaliza a aula aqui, e que vocês possam assistir o documentário também sobre o Muro de Berlim, que é extremamente importante e interessante, para saber quais impactos ele trouxe, como forma complementar da aula. Beleza? Então fiquem, se cuidem bem e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau. Para finalizar mesmo de fato, antes do tchau, tchau definitivo, esse é um tema extremamente importante para a gente entender, né, também, como até hoje tem essas rivalidades entre esquerda, direita, capitalismo, socialismo. Então, o maior momento, né, de grande intensidade, de efervescência foi durante a Guerra Fria. Então, mesmo que hoje a gente tenha muito embate, muito confronto, conflito até entre esquerda e direita, durante a Guerra Fria nem se fala, né? Então, foi o momento maior desse conflito, desse confronto todo ideológico, certo? A gente pode ver nos Estados Unidos, por exemplo, né, tinha prisões, né, era um comando de caça aos comunistas mesmos, né, liderado por um senador chamado McCarthy, até chamavam de macartismo, né, porque todo mundo que fosse suspeito era preso, era torturado, então mesmo num país democrático e capitalista, né, enfim, qualquer pessoa poderia sofrer com isso, né, tinha um incentivo de delação por parte da vizinhança, para que esses socialistas, né, comunistas fossem identificados, presos, torturados, até mortos em vários momentos. Então, atores, esportistas sofreram com essa questão do macartismo também, músicos. Então, foi algo bem complicado por lá. Chamavam até de caça às bruxas, né? Então, a falta de liberdade não era somente nos países socialistas, como eu falei, nos países capitalistas, principalmente nos Estados Unidos, isso era muito forte, né? A questão contra os hippies também. Então, Martin Luther King, Malcolm X sofreram porque eram tidos como socialistas radicais. Até, inclusive, né, há pouco tempo, o Obama foi classificado como um socialista extremo, que na verdade ele não é. Mas, enfim, até hoje isso daí nos Estados Unidos é uma questão bem complicada de ser lidada com essa questão do socialismo, das ideias de esquerda. Tem uma perseguição ainda e um preconceito forte por lá. Certo? Então é isso aí. Agora é finalizando de vez definitivamente. Tem mais, galera. Valeu.